Olá, Olá, tá me tudo bom? ouvindo? Tudo Sim. bom? Falta só o Tomás agora. Deu um convite para ele aqui. Boa noite, Márcia. Tudo bom? Ah, chegou o Tomás. Mas não pode. Tomás, pede aí para participar. Aí, só tem o computador do Tomás aparecendo agora. Agora sim. Boa noite. Boa Boa noite, noite. tudo bom? Bom, bora mandar live pra galera. E aí, Rosiane? Bom? E aí, gente, como é que vocês estão nessa noite de sexta-feira? Sextou. Sextou. Eu tô bem, graças a Deus. Sextou. Vamos falar de quaresma hoje? Bora Bora, falar das bora. nossas experiências de quaresma. Vocês estão na mesma sala? Não, a Renata tá lá em cima. Eu desci porque eu tenho que falar para não acordar os meninos, né? Porque eu falo meio alto, né? Então se eu falar lá em cima, a live vai Não, acabar. gritar. Olha, a Renata tá lá no meu quarto onde eu falaria, tá vendo? Olha, ela invadiu o meu Pois escritório lá. é, tô aqui. Melhor, internet melhor, tudo melhor. Pois é, eu sei disso. Vocês já mandaram a live aí para as pessoas? Manda a live aí. Tô mandando aí. Vou mandar aqui. Andando aqui também. Bom, mandei pra galera aqui. Ó, o Padre Evandro Carvalho entrou aí. Vá, padre. Benção, padre. Sua benção. Seja bem-vindo. Olá, vamos começar? Pode Bora. começar. Bora lá. Bom, vamos falar aí de quaresma. Acho que é depois dessa pandemia que teve, acho que é o primeiro ano que o pessoal tá voltando mesmo aí para as comunidades, né? Porque ficou meio. No começo ninguém conseguia ir para a igreja, né? Porque fechou em muitos lugares, depois ficou mais ou menos, né? Acho que agora é o primeiro ano que realmente a gente está vivendo aí a quaresma 100% aí nas paróquias e tudo mais. Como é que tá sendo aí para você, gente? Lá na minha paróquia? É, na nossa, né? Apesar de ser comunidade diferente, né? Para quem não sabe, nós três somos da paróquia Nossa Senhora do Retiro, né? Eu e a Renata, a gente vai mais na comunidade de São Pedro. Eu tô mais, agora tá mais lá na matriz, que é a Nossa Senhora do Retiro. Apesar de ele ter dado crisma comigo na São Pedro também, agora ele mudou de função. É isso aí. Mas então, inclusive durante a pandemia, né, é, o, o pároco da época, o Padre Silvio, manteve, né, de certa forma, todas as atividades
na época da quaresma, e eu participei lá, né? Então eu vi como foi quando não tinha ninguém, quando só tinha medo, né? As pessoas só tinham medo, é, como, como que era mais difícil, né? Você conseguir levar as missas, enfim, as mensagens todas que precisavam ser passadas, até pela dificuldade, né? Eu acho que da maioria das paróquias que não tinham uma super estrutura para poder transmitir missa, para poder transmitir as atividades da Semana Santa em especial, né? Que é o ápice ali da nossa fé. Então, ter visto aquele momento lá que foi vivido, que no meu caso lá como grupo de campo, que foi o que eu mais ajudei, e ver agora tudo voltando, entre aspas, ao normal, né, as atividades presenciais. A gente vê, inclusive, até algumas mudanças de comportamento no sentido da saúde, mudanças boas, né, das pessoas, independente de ser obrigado ou não, mas aprendendo a usar as máscaras. Eu acho que tudo isso tem sentido dentro da reflexão até mesmo do que é a quaresma, né, no sentido de reflexão, de pensar sobre. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu vi a igreja vazia, né, por, por conta de uma doença e tudo mais, e tudo, né, justo pelo momento ali, mas e agora ver as coisas voltando, acontecendo, as pessoas retomando, às vezes retomando a fé, inclusive, ou voltando com a fé mais fortalecida por ter passado por tudo isso, eu acho que a Quaresma vem com um sentido diferente, assim, né? Pelo menos é a minha avaliação de como, de como eu estou vendo a Quaresma hoje. E eu acho que como a gente viveu, né, também a quaresma nesse tempo de pandemia, né? Porque a gente teve que levar todo esse mistério quaresmal, né, que a gente fazia na igreja, e lógico que fazia em casa, mas a gente acabou fazendo todo ele em casa, né, com as pessoas da nossa casa. E é muito interessante porque se você vê num lar que tem uma pessoa católica, né, com outras pessoas que não são, essa pessoa católica também conseguiu conquistar essas outras pessoas do ambiente familiar, né? Então, a gente também viu nesse sentido da pandemia, a gente também viu essa questão da conversão de muitas pessoas, e eu acho que agora elas estão tendo também essa oportunidade de dentro das suas comunidades, viver a quaresma com outro sentido. Aí, eu acho que isso também só é importante. Acho que, até comigo isso acontece. Assim, acho que agora eu vou para a igreja depois dessa pandemia, né? E realmente tem aquele sentimento do tipo, nossa, assim, a gente sabia que era importante antes, com certeza, né? Mas quando você passou por aquele tempo de pandemia, que todo mundo ficou meio distante, agora acho que você olha para a igreja, tipo assim, nossa, que legal, né, que a gente consegue voltar. Como isso aqui é importante, assim, isso dá uma importância maior. Óbvio que já tinha importância, né? Mas eu acho que na cabeça de muita gente tá isso, assim, A pô, gente sente isso aqui me fez falta, né? falta. Isso aqui me fez falta, né? E viver a quaresma agora em comunidade é diferente, assim, é muito melhor, na verdade, né? Eu vou Exatamente. falar também para mim, assim, né, no sentido de, para mim, o tempo quaresmal é um tempo, para mim, muito importante. Sempre foi, assim, desde que eu era adolescente, faz muito tempo. Mas eu sempre vivi muito esse tempo quaresmal, assim, com muita intensidade. E é um tempo, né, que por mais. A gente fica cansado porque a gente faz muitas coisas dentro da igreja. Acho que a gente reflete mais, né, faz mais reflexões sobre várias questões. A gente se cobra, né, mais para ser caridoso, mais para fazer jejum. E, e sempre foi muito importante esse tempo para mim. Então, nesse tempo de pandemia, por exemplo, fez muita falta não ir durante o tríduo pascal, por exemplo, não ir num sábado santo, não ir na missa de Páscoa, sabe? Então, foi um período muito difícil. Para mim, a Páscoa, né, e a Semana Santa especificamente, para mim tem um peso gigantesco, assim, dentro do meu entendimento das coisas da igreja e tal. E então,
eu não consigo não comparar com o tempo que eu vivi lá, olhando, tipo, cantando as músicas ali e tal, como Ministério de Música, mas olhando para dentro da paróquia vazia. É um negócio Uhum. surreal, surreal. E aí ver agora, né, as pessoas voltando, as coisas acontecendo, parece que um negócio, parece que o sentimento, né, de certeza da fé, essas coisas assim que eu sei que pode ser muito individual, né, a sensação e tal, mas é como se isso viesse mais forte agora, né, depois desse período todo. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Minha voz Uhum. está dando eco aí? E tá Um boa. pouco, Tá mas pouca pouquinho, coisa. mas... Tá, tá bom. Só para saber. É porque aqui tá vibrando e tal. Hum. Ó, tem um pessoal falando aqui alguma coisa. A Isabela falou, ó. Para mim também, Rê, são dias diferentes, especiais mesmo e me fazem refletir muito. E a gente já começa na quarta-feira santa, que é para ficar esperto. Quarta de cinzas, né, ela quis dizer. É. E acho que todo o propósito, né, que a gente coloca assim na Semana Santa, né? A gente, antes da quarta-feira de cinzas, né, a gente já pensa, qual vai ser o meu propósito de quaresma? O que eu vou fazer nessa quaresma? Né? Então, eu acho que isso na nossa vida cristã é muito importante a gente já, tipo, pensar e viver 40 dias de propósito, né? Eu não sei qual foi o propósito de vocês, mas o meu, para mim, é muito difícil e eu achei que eu não ia dar conta. Não acabou ainda não, hein? Tá Não quase acabou, mas estamos quase na metade já. E aí a aguenta gente firme. percebe, né, que em muitos momentos da vida, a gente acha que não vai conseguir fazer alguma coisa, né? A gente fala, não vou, eu não sou capaz. E eu acho que a quaresma tem essa questão de mostrar pra gente, né? Que por amor, né? Por algo maior, a gente sempre é capaz e a gente consegue, né? Não sei como tá sendo essa questão de propósitos para vocês. Então, do propósito não está sendo fácil também, mas acho que esse é o propósito, né? Porque é para fazer a gente refletir literalmente sobre alguma escolha ali que você tem feito e tal, e aí você abre mão de alguma coisa por determinado tempo. Eu acho maravilhoso como a igreja preenche o nosso ano, vamos dizer assim, nos formando, né? E ela te dá essa oportunidade toda vez, sempre, para você aprender mais sobre a igreja, para saber o significado das coisas, para você aprender a se educar, inclusive, na fé, mas também como pessoa, né, para entender o autocontrole, para você entender o que é benefício para a sua vida e para a sua alma e o que não é, porque às vezes você está ali no automático e você vai fazendo escolhas que não te levam para um bom caminho, que não te levam a fazer coisas boas para você, inclusive para quem está ao seu redor, e a quaresma vem e coloca a gente para refletir, né? E eu acho bacana o quanto a igreja consegue é, formar, eu acho que é a palavra mesmo, é formar as pessoas, né? Porque ela vai ensinando e ela não desiste. E ela vai ensinando e ela sempre dá uma oportunidade e ela não desiste, ela não desiste. Que a igreja é mãe e mestra, né, que a gente diz. E a Rosiane e o Albertão aí, ó, eles chamaram a atenção aí para a questão do significado aí da quaresma, né? E acho que isso é legal a gente falar, né? Que a quaresma é um tempo... Qual o significado da quaresma, né? A quaresma é um tempo de conversão. Ele é um chamado, ele é um preparo. A Páscoa está chegando, né? E esses dias que antecedem a Páscoa, a igreja pede que a gente se converta, né? É isso que as pessoas têm que ter em mente, né? Então, quando a gente faz jejum, quando a gente faz as abstinências, né? Não é um negócio mecânico, né? Não é dieta, né? Exato. Tudo isso, tudo isso tem um fundo espiritual, na verdade, né? Então aquilo espiritualmente tem que me tornar uma pessoa melhor, né? Então eu deixo de comer alguma coisa, não estou fazendo regime, né? É porque quando eu deixo de comer aquela coisa, aquilo me mostra que eu não sou um escravo daquilo, né? Eu não sou um escravo das coisas, né? Deus não me fez para ser escravo das coisas, né? A Renata Moura.
Vamos polemizar. A quaresma acaba no domingo de Ramos ou na quinta-feira Essa santa? é a discussão da minha casa, viu, Rê? É a Olha, discussão Momento, daqui. momento curiosidade sobre a quaresma. então, mas no calendário litúrgico atual vai até a quinta-feira santa. A gente pesquisou isso aí, porque, Renato, a gente discutiu isso aí em casa outro dia, né? Então, já teve tempos que terminava aí no domingo de Ramos, mas o calendário litúrgico atual termina na quinta-feira santa. É isso aí. Mas aí, pô, e assim, a gente ganhou alguns dias, né? Mas a questão do sentido aí da quaresma é justamente essa. Então, assim, que eu me fortaleça espiritualmente, né? E a igreja indica aí 3 coisas pra gente melhorar, né? Que é o jejum, a oração e a caridade. Aí, o jejum, a gente acabou de falar, né? É aquela ideia de você não ser escravo das coisas, né? Então, quando você jejua, você passa por aquele momento lá que é desconfortável, porque jejum não é legal, acho que ninguém gosta, né? Mas não é simplesmente um regime, né? É você falar, eu não sou escravo da comida, né? Eu não sou escravo das coisas. Você tem também a oração, que te aproxima de Deus, né? Você não existe conversão sem oração, né? Todo mundo tem que rezar. E a caridade, porque você tem que olhar para o seu irmão, né? A caridade faz parte desse processo de conversão, porque ninguém é cristão sozinho, nós somos todos cristãos aí em comunidade. É isso mesmo. Tô anotando aqui algumas coisas que as pessoas vão falando para eu lembrar, né? Não, E enquanto vocês anotam aí, né? O Renê falou dessa questão do jejum, da abstinência e tudo mais. E para mim, por exemplo, o propósito desse ano é ficar sem comer chocolate, né? Por que eu me dei esse propósito? Porque é a única coisa que eu sempre falei, eu não vou conseguir, porque eu como chocolate todos os dias. E como chocolate, assim, agora eu tô nervosa, eu preciso comer um chocolate. Agora eu tô cansada, eu preciso comer um chocolate. Agora eu estou ansiosa, então eu preciso comer um chocolate. Chega um momento, sempre motivo. tudo é motivo. Então chega um momento que você pensa, a quem eu tô servindo, né? A Deus ou a comida? A Deus ou ao chocolate, né? Então, esse foi um desafio para mim muito grande, assim, no sentido de para tudo eu tô ali comendo o chocolate, um vício, praticamente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar muitas vezes, né? A quem a gente está servindo? Acho que o propósito, né, leva a gente a pensar e a refletir muito sobre isso. Ó, tem uma dúvida da Isa aqui. Tem que seguir o propósito aos domingos? A gente faz assim, olha, você pode seguir seu propósito ao domingo de quaresma, né? É que tradicionalmente, né, quando a gente tem algum propósito de quaresma, né, tradicionalmente se dispensa aos domingos, porque é o dia do Senhor, é um dia de alegria, né? Então, não é legal que a nossa penitência, né, tire essa alegria do dia, né? Mas não é proibido de fazer, né? Se você quiser fazer o propósito no domingo, né? Tendo essa consciência de que é o dia do Senhor, que você tem que estar feliz por ser o dia do Senhor, não tem problema. Não tem uma proibição. Mas não é o tradicional. E aí eu venho também pro lado da questão das mudanças, né? Da nossa mente. Porque a gente sempre acaba fazendo uma comparação com o negócio da dieta e tal, porque o pessoal às vezes usa do propósito para fazer uma dieta. Conscientemente, né? Às vezes não, mas às vezes acaba usando para fazer um propósito nesse sentido. E aí não adianta, né? Você passa lá de segunda a sábado, bonitinho, ou sofrendo, ou sei lá, cada um aí vivendo o seu propósito de algum jeito. Aí chega no domingo, quer arrebentar, né? E é por isso que eu falo da questão da formação como pessoa, né? Porque aí é aquele momento lá que eu sei que o domingo eu poderia, né, deixar de fazer ali o propósito para poder, sei lá, comer um doce, alguma coisa. Se eu perder o controle ali, né, isso também precisa me fazer refletir. E aí eu
acho maravilhoso, né? A Quaresma, para mim, é um ponto muito, muito alto da fé, assim, que ensina muito, muito. O ideal é que essa penitência da quaresma, ela sirva para alguma coisa depois da quaresma, ela te melhore, né? Exatamente. Então, Eu sempre falo que é a partir dessa Quaresma, tal coisa. Exatamente. sim. Pode Eu, falar. eu, eu vi aqui, né, o Albertão colocou, né? Acredito que a maioria das pessoas, uma boa parte, não conhece as coisas da igreja mais a fundo. Foi isso aí Precisaria que eu de uma anotei. formação melhor. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente. Muitas pessoas realmente não estudam, não vão atrás das coisas que elas dizem seguir, né? E eu acho que a gente tem, né, que ir atrás, principalmente das próximas gerações. Eu falo isso até pelos meus filhos, né? O Bento e o Pedro, a gente faz atividade quaresmal com eles. E por que que eu acho importante? Exatamente por conta disso. Porque eu acho que a gente está perdendo o sentido das coisas, né? A gente está levando as coisas como tanto faz. E os meninos estão vivendo esse tempo quaresmal e eu acho muito interessante, porque todos os dias eles têm uma atividade diferente. Uma das atividades mais difíceis para eles é o dia de ficar sem comer o doce. Toda semana eles tiram um dia e eles não podem comer nada doce. Puxaram a mãe. Hã? Não Puxaram a entendi. mãe. Puxaram É, a mãe. puxaram a mãe, são formiguinhas. Mas é muito interessante porque eles estão se conscientizando. Eles mesmos lembram que eles não podem comer o doce. Tem um dia que eles precisam rezar o Ângelus, sabe? Eles já lembram que é aquele dia eles têm que rezar o Ângelus, porque está na programação quaresmal deles, né? Então eu acredito, né, que se a gente for ensinando, se as próximas gerações, Renata aí, que está aí com filha também, a gente precisa ensinar essas gerações a dar importância a essas coisas. Senão as coisas vão se perder no meio do caminho mesmo, né? E às vezes, talvez na ótica de muita gente, às vezes parece uma coisa meio, sei lá, severa, uma coisa como se eu estivesse obrigando e tal. Na verdade, você está compartilhando valores ali, né? Ensinando eles a prestar atenção, a desenvolver, inclusive, o carinho por esses valores que vocês estão passando para eles. E, ao mesmo tempo, vocês estão formando pessoas, né? E, para mim, é o que está mais diretamente ligado aí. Uma questão de educação também. E aí, quando você começa a formar uma pessoa que pensa e que reflete sobre as coisas, né? Como você mesmo disse, eles mesmos já se ligam que tem o dia lá que não vai poder comer o doce, e que vai ter uma atividade para cada dia e não sei o quê. Isso leva a gente a formar pessoas melhores, né? Uma coisa que mexe com a Cada cabeça família, dele. cada Pode falar. família, rapidinho, cada família pode ter uma estratégia de como fazer isso, né? Não estou dizendo que tem que ser como a Renata faz ou como qualquer Não. outro modelo, mas existem diversas formas dos pais, dos responsáveis ali, compartilharem esses valores, né, para formar pessoas melhores, que possam fazer as melhores escolhas possíveis, né? Porque senão se perde, é isso que você falou. Quanto menos eu ensinar sobre, quanto menos eu falar sobre, mais isso vai se perder com o tempo, né? E aí, de fato, quando tiver maior uma pessoa, essa pessoa ela não vai ter interesse, porque não foi apresentado, né? É aquele clássico, ninguém pode amar o que não conhece, né? Não sei se é de Santo Agostinho, né? René que sabe aí melhor. E tem assuntos, Pode falar. na verdade, para eles da atividade quaresmal, que eu percebo o quanto é difícil para eles, mas para a gente adulto também é. Por exemplo, separar roupas para doar. É uma coisa assim que mexe com o psicológico deles. Eles abrem a gaveta e eles não sabem o que eles vão doar. Mas eu deixo eles escolherem lá. Se eles escolherem uma camiseta nova, novinha, ainda com etiqueta, é aquelas, porque é eles que escolheram, né? E o brinquedo para doar, tudo isso. E aí eles vão aprendendo, por exemplo, Pedro pergunta, nossa, mas por que que a gente tem que doar para outras pessoas? As pessoas não têm roupa em casa, né? E a gente ensina, não, tem gente que não tem roupa, tem gente que não tem brinquedo, tem gente que não tem comida, né? Então a gente precisa fazer um esforço para ajudar essas outras pessoas. Então também vai criando essa conscientização, né, de
de que eles também eles precisam ser caridosos também, né? Sim. E eles vão entender nesse sentido desde pequenininho. Porque O, parece que quando a gente ouve da parte da criança essa pergunta, né? Que parece simples e tal, mas que deveria estrondar na cabeça de todo mundo, né? Mas tem gente que não tem roupa, né? Tem gente que não tem tem criança que não tem um brinquedo, tem gente que não tem nenhuma casa, né? É. Tem gente O que mora Pedro na me rua. perguntou hoje, falou, mas se tem gente que não tem roupa, nem brinquedo, nem nada, não tem casa, o que elas estão fazendo agora na chuva? Sabe? Nossa, Então eles já vão criando, né, um outro tipo de pensamento. Então, de meu novo, afilhado, né, né? as coisas que Meu que afilhado. aparecem, as Meu coisas que afilhado. aparecem nos leva, né? e aí uma coisa, tipo, o Albertão até comentou aqui, né, que quando a gente faz o jejum tem que ser um parâmetro que a gente consiga cumprir. E isso é verdade, ninguém pode se propor a um jejum impossível, né? Exato. Seria até um atrapalho. Né? Mas aí nessa dimensão do quê? O jejum me torna melhor, me aproxima de Deus, me serve para minha conversão. E é legal as pessoas lembrarem que tanto o jejum quanto o jejum é sempre retirar, né? Mas na penitência que eu faço, não necessariamente preciso tirar coisas, né? Eu posso colocar coisas também. Então muita gente na quaresma fala assim, vou fazer como minha penitência, vou acordar lá 4 horas da manhã para rezar com as freirinhas que a Renata gosta lá, do Instituto Resede, né? Eu vou, exemplo, né? Que elas rezam 4 horas da manhã, mas podia ser outra pessoa. Isso é legal, porque a pessoa, primeiro, ela se propôs a rezar, já é uma coisa legal. E ela faz esse sacrifício, esse esforço, né, de acordar mais cedo para isso, né? A pessoa que é muito preguiçosa, por exemplo, se propor a acordar para fazer um exercício, né? Isso também ajuda. Não é um exercício porque vai fazer bem para a saúde, faz bem para a saúde, óbvio, né? Mas é um exercício que combate um pecado, que é a preguiça. Então isso te leva para a conversão, né? Então que você cria essa mentalidade, né, de que eu preciso me converter, né, em todos os âmbitos da minha vida aí. É isso mesmo. Bom. Tem mais uma pergunta. Vocês estão vendo também? Alguém sabe aí das carpideiras para explicar? Eu não sei. Cadê qual foi a pergunta? A Quem Rosiane foi perguntou. Pergunta foi Verônica que chorou a crucificação de Jesus e qual o sentido das carpideiras na procissão? Quem elas representam? Olha, eu não sei exatamente como surgiu aí que isso é uma paraliturgia, né? Então eu não sei exatamente como surgiu a ideia das carpideiras nas procissões. É porque não tem em todo lugar também, né? A nossa paróquia aqui tem, né? Mas a ideia é o quê? Que ela vai desenrolar lá o pergaminho com a face de Cristo, né? Que lembra o sudário, né? De quando limpa lá o sangue dele e tudo mais, né? E aí tem o Cântico de Verônica. Mas eu não sei o Então, histórico disso, como isso foi parar na procissão. A gente tem que pesquisar. Vamos fazer isso para trazer para o canal aí, para pesquisar a origem isso que eu ia falar. da devoção. Eu não sei, eu não conheço, não sei o histórico da devoção. Né? Eu sei só Uhum. o significado. Boa. Depois a gente vai responder aí. No literal das coisas, eu sei que as carpideiras eram as mulheres que eram, tipo, eram chamadas para ir chorar lá no velório, né? Isso, Nos velórios. Mas até aí. isso, isso, mas assim, por exemplo, você vai pegar no texto bíblico, assim, tem a Verônica, mas de onde saíram as carpideiras, assim, do jeito que a gente faz hoje, né? Uhum. Que Não, é um então, negócio muito mais moderno. eu- Então, assim, a devoção em si, né, foi construída com o tempo, mas eu não sei o histórico. Vou pesquisar. Agora eu fiquei curioso também. Vou pesquisar o histórico da devoção aí.
Tem mais pergunta. Albertão falou aqui, ó. As atividades de escalada podem ser consideradas caridade? Depende, Albertão. Você tem atividade de caridade dentro do escalada, mas tem um monte de outras coisas, né? Você tem aí evangelização, né? E também tem atividade de caridade, né? Será que não vem da frase de Cristo, mulheres não chorem por mim? Pode ser. Não é que eu não tenho certeza assim da história. Tem que pegar o histórico da devoção. Pode ser. Assim, tem todo aquele sentido de quaresma. Assim, estamos na sexta-feira, né? Estamos chorando a morte de Cristo. Cristo morreu naquele dia, né? Então é um dia de trevas, assim, né? Então toda aquela estética das carpideiras tem tudo a ver com o dia, né? Então, mas aí o histórico da devoção, né? Aí cabe aí uma pesquisa melhor. E agora, gente, quais são os planos para vocês aí da quaresma neste ano aí? O que vocês acham que tem que melhorar? Como assim? Como pessoa? O que eu tenho que melhorar? Pessoa, como questão, pode ser no âmbito paroquial, né? Qual é a revisão aí que vocês estão fazendo aí da caminhada? Voltando àqueles que a gente está voltando aí para a vida em comunidade, né? Com relação à vida paroquial, eu tinha até notado aqui o negócio que o Bertão falou, que a maioria das pessoas não sabem exatamente o que é, né, a quaresma. A Renata até comentou parte dessa frase do Albertão. Então, eu acho que talvez a quaresma lá na pandemia tenha servido para algumas pessoas que, por curiosidade, talvez, sei lá, começaram a estudar mais sobre a igreja fora dela, né? Às vezes Uhum. não participando lá dentro, acabou instigando que a pessoa pesquisasse mais ou descobrisse coisas. Parece que também serviu, de certo ponto de vista, para você sentar e aprender, né? Sentar e ouvir em alguma determinada formação, ou missa até mesmo. Então, eu acho que o que o Robertão falou faz muito sentido, porque eu acho que a catequese ela tem uma deficiência na nossa paróquia, nas paróquias, né? Eu acho que precisaria ter um trabalho assim que fosse... Eu não sei explicar, né? Eu não estou dizendo que eu tenho a solução nas minhas mãos também, e nem estou Uhum. dizendo que isso é fácil de se colocar em prática, mas eu acho que a gente precisa formar melhor as pessoas. E eu sei que quando a gente fala de formação, muitas vezes na cabeça de quem já está dentro das comunidades até fala, né? Ah, mas tem as formações e as pessoas não vão. Então, por que elas não vão? Elas não vão e depois Né? reclamam que não tem, inclusive. Inclusive, elas não vão e depois reclamam que não tem, é verdade. Mas o que a gente tem que fazer então para elas irem? Qual será a estratégia? Né? O ponto que eu quero colocar não é uma crítica à catequese que existe hoje, mas Uhum. o que a gente precisa fazer para melhorar, né, a forma de catequizar que a gente tem hoje. E aí eu acho que é isso que no âmbito paroquial, assim, que a gente precisa avaliar. E isso é responsabilidade de todos nós, né? Todos nós precisamos pensar em como fazer para poder, né, não sei se essa é a palavra, mas chamar a atenção para que as pessoas tenham essa sede de beber do que a igreja coloca, aprender ali desde das coisas mais simples sobre a missa, até as pesquisas mais profundas dentro da Bíblia, as formações que às vezes são mais pesadas no sentido de significado mesmo. Como que a gente faz isso? Né? Para mim é uma grande questão e que às vezes angustia a gente que acaba pesquisando um pouco mais, aprendendo ali um pouquinho, e aí você vê muita gente com dúvida, você vê muita gente tendo comportamentos que às vezes você fala assim, nossa, olha, às vezes você pensa, né? Nossa, olha o que fulano está fazendo, só que o fulano nunca foi ensinado, né? Ele nunca foi explicado para ele nada, né? E a culpa é nossa. E eu digo de todo mundo, assim. Por quê? Porque eu acho que nunca se pensou no que se pode fazer, né? A Não Rosane sei. até É uma deu uma reflexão sugestão, meio triste, assim. a Rosane até deu uma sugestão aí, né,
do padre falar antes da missa e tudo mais, né? Que muita gente faz a quaresma, mas não vive. E acho que isso que você fala, Tomás, na verdade, é realmente uma responsabilidade não só do padre, tá? Acho da comunidade como um todo, assim, de que as celebrações, né, a vida em comunidade entre num clima de quaresma mesmo, né? Porque a gente está no automático. Eu acho que esse ano aqui está propício, que como a gente ficou um tempo fora e está voltando, a gente está meio nesse clima, né, espiritual, assim, né? Então, eu acho que até é propício para isso. Então, pensar nas minhas atividades aí na paróquia, né? Como se eu tô fazendo ela num clima de quaresma, né? Tipo, eu toco na missa, né? Eu tô me preparando as músicas, tô preparando aí para as músicas corretas, né? Num clima de quaresma. Eu faço a liturgia, tô preparando a liturgia. Não é só trocar a cor do altar lá e tá tudo certo, né? Tô na cor, qualquer coisa, né, na igreja. Se eu arrumo a igreja, estou arrumando ela com um clima de quaresma, eu sei como tem que estar, né? Não pode ser uma igreja festiva, né? Quaresma não é isso, né? Eu acho que tem tudo isso aí, né? Que a gente tem que a gente agora, nesse retorno, né? A gente pode parar para pensar. E como o Tomás disse, né, essa questão formativa, né, a gente encontra ela hoje nós somos uma única igreja, mas a gente encontra ela de diversas formas. Então, eu acho que também cabe, né, cada um, né, de nós também, ir atrás, né, o que é a Igreja Católica, o que é a Quaresma, de fato, o que a gente tem que fazer nesse tempo, porque o que acontece? Hoje eu vejo também muita gente que vai quase todos os dias na igreja, mas não conhece nada. E aí vem também para dar uma formação que também, às vezes, não vai agregar para o outro, né? Então, às vezes, a gente está na mesma igreja, mas falando de várias línguas diferentes, né, do que aquela igreja acredita. Então, eu acho que também cabe, né? É, a gente estudar mais, a gente ter mais sede de querer saber o que a Igreja Católica propõe para a gente, né? Não só no tempo da Quaresma, mas em todos os tempos. Eu acho que falta muito isso, falta da gente. Como o Tomás falou, né? Acho que a pandemia fez com que a gente, fora da igreja, fosse atrás da igreja. Eu me vi nesse percurso, assim, também, sabe? Acho que era tanta sede de voltar que eu queria entender muitas outras coisas também. Então, eu acho que cabe a gente sempre ir atrás também, né? Sim. Tem a gente fica, às vezes, esperando muito, como em várias áreas da vida, né? A gente fica Esperando dos acomodado, né? e fica esperando dos outros, né? Como se as coisas dependessem só dos outros para acontecer. E às vezes a gente fica falando muito da igreja, que a igreja não propõe nada, mas, né? Você, eu, que todo mundo somos a igreja, né? Que precisa movimentar, fazer acontecer. Então, às vezes a gente só se acomoda mesmo em ter a preguiça de pesquisar, porque a gente se interessa por diversos outros assuntos e pesquisa diversos outros assuntos, mas não pesquisa sobre a igreja, né? E às vezes a gente até ouve questionamentos sobre a nossa igreja e não sabe nem responder. E às vezes até concorda ali com algumas coisas, sem nem saber o sentido, sem nem saber por que a igreja propõe aquilo ou não propõe aquilo. E aí fica difícil, né? Realmente aquele cristão de BGE, né? Que fala que mas não conhece a sua própria fé. Seja por uma falta de oportunidade e seja por preguiça mesmo, né? Porque também faz parte da escolha de cada um procurar saber. Mas daí não adianta. Eu vou na, eu vou na missa, né, uma vez por semana, mas eu não vivo a quaresma nesse sentido de conversão, né? Eu cobro as pessoas que não estão me dando essa formação. Eu também não paro, né? Eu não proponho nem fazer uma penitência simples na quaresma, né? É complicado você ficar só esperando os outros também, né? Nesse sentido. E às vezes as pessoas estão, né, nós aqui, inclusive, estamos dentro da igreja, aí como eu falei, aqui é o negócio do trabalho catequético, né? Às vezes a gente não faz o melhor trabalho possível como pessoa, inclusive ouvi um relato recentemente de um jovem que ele fazia parte de uma paróquia e tal, hoje ele se diz ateu. Ele fazia parte de uma paróquia da
qual ele estava fazendo crisma, e ele tocava na missa, foi lá que ele aprendeu a tocar violão, não sei o quê. E em dado momento ele falou que se decepcionou com várias coisas que ele viu dentro da igreja. Ele não me deu detalhes e nem eu falaria eles agora também aqui, mas só para chegar no ponto que eu quero. Ele se decepcionou com várias coisas que ele viu na igreja, e a última coisa que aconteceu assim foi que o monitor de crisma lá falou que se ele não crismasse, ele não ia mais poder tocar na igreja. E aí ele saiu da igreja. Porque é a gente que decide mesmo. Ele tomou a decisão dele a partir da decisão que outra pessoa tomou, né? Da outra pessoa que estava dentro da igreja, que deveria fazer outra coisa. Que também falou fora da própria alçada, né? Então, assim, é um conjunto de bateção de cabeça. Exatamente. Um conjunto de erros que vai minando a fé das pessoas, né? Porque aí a pessoa desanima, desiste. E a gente sabe que, né, a gente não está pelas pessoas e tudo mais, mas você precisa colocar isso como valor primeiro, para poder a pessoa valorizar aquilo e não se perder por qualquer problema, qualquer decepção que aconteça. Porque decepção tem um monte, né? E vai ter na vida inteira, em qualquer coisa. Exatamente, né? O cara vai na igreja ver gente fazendo coisa errada, vai embora, cara, desculpa aí, porque a igreja é um lugar para acolher as pessoas, né? E gente faz coisa errada, todo mundo erra, cara. Então, assim, se você vai pra igreja esperando achar um monte de gente perfeita, tá indo no lugar errado. Quando você for pro céu, aí você vai achar esse povo lá, né? Na igreja não, a gente tá a caminho, né? E a gente, né, precisa saber que nessa vida de comunidade, né, é como na vida, é como qualquer relacionamento, né? Vai ter um momento que a gente vai estar um pouco cansado, desanimado, mas que a gente precisa, né, resgatar o fôlego de novo, pensar no propósito, por que que a gente está dentro daquilo, né? E seguir em frente de novo, né? Então a vida de oração faz com que a gente repense tudo isso, né? Faz com que a gente fique mais forte para seguir em frente também, né? Então, não, a vida de oração ela é fundamental. Até o Alberton jogou aí, né? A gente é mais religioso ou espiritualizado. Na verdade, a gente é muito pouco dos dois, né? A gente é muito pouco religioso no sentido de piedade. As piedades são importantes. A piedade religiosa é importante, né? Que é a oração. A gente tem que ter a piedade, né? O respeito, a reverência à coisa de Deus. E a oração nos aproxima disso. E a gente também é muito pouco espiritualizado, porque a gente reza pouco, né? E acho que isso que a Renata trouxe é importante na quaresma, né? A oração que alimenta, que nos aproxima de Deus. Quando a igreja sugere que a oração é um dos pilares da quaresma, não é porque ela está dando trabalhinho, lição de casa pra gente. É porque ela sabe que isso é bom e que isso vai aproximar a gente de Deus. mas eu percebo que, assim, viver uma vida de oração é difícil para muitas pessoas, né? E rezar um simples terço, assim, para uma pessoa é tipo, não dá. Então, só que assim, se oração é persistência, né? É hábito, na verdade, né? Porque realmente você dispersa. Um dia, quando a gente tem o costume de rezar o terço todos os dias, aí a gente fala, hoje eu não tô bem, hoje não vou conseguir rezar. No dia seguinte, você já tá desanimado de novo, você vai falar, não vou rezar de novo, né? Então, quando a gente começa a abrir concessões na nossa vida, a gente vai perdendo a constância das coisas, principalmente na vida de oração também é assim que funciona. Se a gente não persistir, por mais que a gente esteja cansado, né? Rezar, ser salvos pelo menos pelas jaculatórias, a gente não consegue ter esse fôlego, né? A gente não consegue sustentar a nossa alma para continuar em frente. A ideia da quaresma é a gente sair dos vícios e criar hábitos, né? Hábitos bons. Rezar é um hábito bom. Então, se você para de rezar, você vai perdendo o hábito e fica ficando mais difícil de rezar. Vale para qualquer coisa. Academia lá que a gente começou a fazer. Se você deixa ficar uns dias sem fazer, no dia que você for fazer de novo, vai doer mais. Né? Então, assim, vale para qualquer hábito. Não precisa reforçar esse negócio de que vai doer mais, né? Porque parece que é um sofrimento, mas não é. Não, mas vai. Eu ia complementar aqui, como
como todo bom hábito, aliás, como qualquer coisa que não necessariamente é um bom hábito, muitas vezes, né? Tudo que a gente repetir vai se tornar hábito, seja bom ou ruim, né? E é o negócio de fugir dos vícios e criar bons hábitos. Então, ó, tanto é que vocês podem ver, né, esses desafios da internet aí que aparecem. 21 dias para você tirar o açúcar. 21 dias para fazer agachamento. E aí vai aumentando as quantidades. 21 dias para não sei o quê. Por que é 21 dias? Porque saiu um estudo lá falando que quando você faz determinado comportamento por 21 dias, seu cérebro torna aquilo um hábito. Então não é à toa, né, que tem aí as contagens, não é à toa que precisa insistir. O cérebro ele aprende por repetição, né? Então, tudo que é bom e que a gente repetir, que fizer bem, é claro, né? A gente está aqui só prezando por isso. Assim como a oração, assim como os hábitos religiosos, né? Que a pessoa escolhe, né? Ela participa ali de uma religião e ela quer, no nosso caso aqui a católica, tudo que você repetir, que você se dedicar para aprender, para se aprofundar, vai fazer bem, né? Você vai saber mais sobre aquilo, você vai experimentar mais daquilo todos os dias, e a experiência com Deus todos os dias, a experiência com a oração todos os dias, vai tornar você uma pessoa que tem hábitos bons, que enxerga as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, que talvez desenvolva até mais a sua paciência, porque no começo eu não tenho paciência para rezar o terço. Então, se eu repetir aquilo todos os dias, vai me trazer benefícios na alma e no corpo, né? E com o exercício, o René fala da dor e tal, mas também é a mesma coisa, né? Se eu praticar o exercício bem orientado, com regularidade, certinho, eu vou ver resultados no meu corpo, eu vou ver resultados na minha mente, na minha disposição, e aí eu vou querer mais daquilo para mim, né? E é quando chega no nível onde as pessoas, com relação ao exercício, dizem, né? Putz, meu corpo está pedindo para ir para academia, meu corpo está pedindo para ir praticar tal esporte, não sei o quê. A mesma coisa é o nosso coração, a nossa mente, né? A nossa alma, ela vai pedir por oração. Quando você estiver angustiado, você vai falar, eu vou rezar, porque se eu rezar, eu vou ficar bem. Quando você estiver precisando né, de algo que você quer ali, que Deus, que se for da vontade dele, que ele te conceda, você vai rezar, você vai conversar com Deus, porque você entendeu que aquela é a estratégia, né? O seu corpo e a sua mente já entendeu que aquilo te ajuda também, né? E aí a gente vai utilizando de todas as estratégias que são possíveis para a gente poder se educar, ter essa experiência pessoal com Deus, que é na oração, seja um terço, seja uma oração diária, mas se você fizer isso todos os dias, a regularidade disso te traz benefícios maravilhosos. E aí, pensando na nossa fé, os benefícios são inúmeros, porque só quem tem fé e que reforça ela todos os dias sabe do quão traz benefícios, do quanto fortalece a mim, quanto fortalece uma família inteira. E aí você vai promovendo isso para os filhos, e você promove isso para os amigos, e aí faz uma reunião, vocês fazem o terço lá na casa das pessoas. A gente começa a impactar pessoas, né? Mas não por nosso mérito, né? Obviamente, aqui o que a gente está falando da nossa fé. É porque Deus vai agindo dessa maneira a partir de nós, a partir das pessoas, né? E isso é muito bom. Então, criar esses hábitos, e por isso que eu acho que a quaresma é um tempo maravilhoso, porque é a partir da quaresma que a gente vai desenvolver muitas coisas boas para a nossa vida. E não é uma questão de recompensa, é uma questão de formação pessoal, de você ser uma pessoa melhor a partir de cada quaresma, até gaguejei agora. A partir de cada quaresma é possível que a gente desenvolva novos hábitos para que a gente seja um cristão melhor, para que a gente seja uma pessoa, um pai, um filho, uma irmã melhor. Porque a gente aprende a ser mais humano também, né? Entender fraquezas humanas e entender a nossa fortaleza também. Está em Deus. Tá na oração. E o ser melhor, no sentido religioso, é justamente a santidade, né? A gente busca santidade nisso, né? A gente se torna uma pessoa melhor. Que, na verdade, se tornar melhor é se tornar você mesmo, né? É o ser pessoa. É ser aquilo que Deus quer que você seja.
Exatamente, Deus te criou para ser santo. Então, quando você melhora, você está sendo mais aquilo que Deus te criou para ser, né? Esse é o grande mistério aí de ser santo, que é ser pessoa, ser plenamente. A sua humanidade, né, é uma trilha aí para que você busque Deus e que você seja santo, né? E aí, quando a gente comete o pecado, a gente sai desse caminho, né? A gente se torna um escravo desses vícios, né? Às vezes o pessoal tá lá, às vezes a gente comete os pecados e fala, mas eu sou livre, né? Eu faço o que eu quiser. Quando na verdade você não está sendo livre de coisa nenhuma, você está sendo escravo de alguma coisa, de algum pecado, né? A liberdade só existe em Deus. E a quaresma é justamente esse chamado, né? Para que a gente seja realmente livre. É isso mesmo. A gente acha que está ficando livre, né? É um negócio absurdo no sentido de como a gente se engana, né? E aí tem influências malignas mesmo, muitas vezes, porque a gente vai se deixando abrir para essas possibilidades que a princípio me trazem prazer, né? Mas na verdade estão me levando ali para uma situação onde eu vou deixar a minha alma inquieta, na verdade, né? Sofrendo. Só que às vezes a gente só percebe isso quando está no fundo do poço mesmo, numa situação muito pesada e tal. Eu participo lá com a Isa, né? Vocês já viram, de algumas ações da Toca de Assis. Sim. E aí é um trabalho ali direto com as pessoas em situação de rua. E você ouve histórias, né? Você conhece pessoas, vê situações que muitas vezes você antes poderia até conhecer, você poderia julgar de uma maneira e depois que você ouve, depois que você presencia, você olha com outro olhar, né? Um olhar mais humano mesmo, pelo menos é como eu me vi, porque eu já julguei muito e hoje eu vejo de uma maneira muito muito diferente. E pensando em todo o sentido da quaresma, de reflexão, de ser melhor, buscar a santidade e tudo mais, é uma das experiências que eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam fazer, né? Porque você vai lidar com o ser humano no último dele, na pior situação que ele pode chegar, né? Seja ali porque, sei lá, porque como é que fala? Despejado da casa, porque fugiu de casa por conta de alguma situação de violência, não sei, as histórias são várias, assim. Mas quando você conversa com alguém nessa situação, você está lidando com a última questão daquela pessoa. Não tem mais nada a perder, né? E quando a pessoa está numa situação onde ela não tem mais nada a perder, aí às vezes, essa pessoa te mostra um valor que você não vê, porque você tem muito, né? A gente às vezes acha que não, mas a gente tem muita coisa. E aí, quando você conversa com uma pessoa assim, você vai enxergar valores humanos em quem às vezes nem se acha mais que é humano, ou não é mais enxergado como tal, né? E aí eu ainda preciso estudar muito mais sobre isso, mas acredito que quando a igreja fala sobre a dignidade da pessoa humana, tem muita relação com esse trabalho que é feito lá pelo Toca de Assis e diversos outros grupos, que é você lidar com o ser humano no seu limite, ali, no seu limite de situação social, de situação emocional, de tudo. E isso é uma das coisas que mais me fez refletir e mudar como pessoa, né? Desde que eu participei da primeira ação lá com o Toca de Assis, foi o Natal dos Pobres, a minha cabeça mudou como ser humano, né? Já tive diversas experiências na igreja, não sou tão velhinho quanto o Albertão aqui, nosso querido Albertão, mas já tive várias experiências na igreja, mas ser um participante dessas ações assim com as pessoas em situação de rua é um negócio que eu acho que transforma a mente e o coração de todo mundo. É uma experiência que eu acho que, inclusive, às vezes pode ser o propósito de alguém aí, né, que estiver assistindo mesmo que depois desse vídeo. Se você nunca participou de algo assim, participe, porque é um negócio surreal. Surreal, eu não consigo explicar, colocar em palavras. Inclusive, é um bom propósito de quaresma para as pessoas. É um bom propósito de quaresma para as pessoas. Exatamente, Né? Se você ainda não um decidiu esse excelente, propósito, pode ser um bom propósito. A sugestão do Tomás é um bom propósito. é um excelente propósito de quaresma, na minha opinião. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes a gente tem um receio gigantesco sobre várias circunstâncias, sobre as várias possibilidades de coisas que podem acontecer, que você pode viver ali e ver.
mas ainda acho que é um excelente propósito, assim, para quem quer conhecer a humanidade no seu limite, né, para quem quer se colocar aí à disposição de ajudar uma outra pessoa, é uma das formas, né? Eu sei que existem várias, mas essa foi uma que eu fiz, eu encontrei e que eu acho que faz a gente refletir muito sobre o que é ser humano, o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é dignidade de uma pessoa, sabe? Desde aquela perguntinha do Pedro lá, que foi para mim espetacular, né? Ah, se as pessoas não têm, pode ser que algumas pessoas não têm roupa, não têm brinquedo, não sei o quê, não têm casa, o que que elas estão fazendo agora na chuva? E aí quando você está lá, na chuva, vendo o que que essas pessoas estão fazendo, aí o negócio muda na nossa cabeça. Mas muda num nível assim, a Isabela, é que ela deve estar ainda no transporte aí, deve estar chegando em casa. Mas se ela estivesse aqui, ela podia também confirmar tudo isso. A nossa cabeça muda num nível que aí sim, a partir daí então, cada quaresma para mim só vem dizendo, olha Tomás, você precisa mudar nisso. Olha Tomás, você precisa mudar nisso. É como se eu conversasse com Deus todas as vezes, em todas as quaresmas, e todas as vezes eu ainda preciso melhorar, preciso mudar, preciso chegar num nível onde eu ainda não cheguei, né? E não é uma coisa distante de ninguém. Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode se autoavaliar, né? Refletir sobre como ser melhor. E o trabalho com as pessoas em situação de rua é um deles que pode ajudar a gente. Eu, eu acho, né, que a gente evangeliza também, né, às vezes a gente com a catequese em si, mas também com um exemplo, né? Eu acho que esse trabalho até que você está falando, a gente podia divulgar ele mais, né? A gente podia chamar mais pessoas para verem um projeto desse. Porque às vezes esse projeto é feito em um lugar, mas a gente pode fazer em outro, né? A gente precisa de mais braços para fazer em outros lugares. Eu Exato. acho que esse é o caminho, né? A gente vê exemplos e a gente perceber que a gente pode fazer também, né? Porque provavelmente é o que você falou, tem pessoas que têm medo. Eu já trabalhei também com morador de rua e no começo eu ficava apavorada, né? Até conhecer, né, cada história, até estar com cada um deles. Mas muitas pessoas ficam com medo, né? Ficam paralisadas nesse medo. Em como eu posso fazer alguma coisa, em como eu posso ser caridoso com essas pessoas. Então, eu acho que também essa é uma ideia, sabe? Da gente poder colocar aqui alguns exemplos no canal de trabalhos assim. Eu acho ótimo. A conversa tá boa, mas nosso tempo está se esgotando. Recados aí. René tá com Botaram sono. o relógio aqui hoje, então. Quê? Botaram para controlar o relógio aqui hoje. A produção tá te avisando aí? Lembra Então, que já a gente avisou falou aqui. de constância? René agora acorda 5 horas da manhã para todo santo dia para ir para academia. Então, Meu orgulho, meu orgulho. mas eu Bom, acho que a gente falou várias coisas aí de quaresma, né? Acho que dá pra gente ainda, né? Por mais que a gente está quase no meio da quaresma, ainda dá pra gente repensar se a gente está seguindo a quaresma do jeito certo, se a gente está vivendo esse ápice, né, da nossa fé cristã e até mudar a rota se a gente não estiver fazendo o que é certo. E tem um monte de opção aí para a gente fazer de caridade, de jejum, de abstinência e de oração, né? Eu acho que essas três coisas, por mais desafiadoras que elas sejam na nossa vida, elas são muito possíveis, né? Não só na quaresma com certeza. 10 Oi? segundos. A live vai acabar em